Estamos conversando sobre o ungido, lendo João e entendendo o que o ungido tem para as nossas vidas. Entendendo que ungido é a mesma coisa que Cristo e significa, de uma forma simples, a expressão ou a representação dos propósitos na terra de Deus através de Jesus de Nazaré, que é o nosso ungido. A verdade é que suas obras e ensinamentos eram bem recebidas por uns, deixavam outros no meio termo e eram para outros sinais de críticas, zombarias ou desvalorização dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, Jesus deu a visão para um cego de nascença. Os líderes fariseus questionaram e duvidaram deste milagre e, por fim, expulsaram da sinagoga o ex-cego. Na época, ser expulso da sinagoga era o mesmo que ser isolado pela comunidade ou passar a ser mal visto pelos vizinhos e conhecidos. Então, em vez dos líderes da sinagoga se alegrarem com o grande milagre, expulsaram o ex-cego de nascença da sinagoga. Agora, Nicodemos foi um outro tipo de pessoa que teve uma experiência com Jesus. O ungido falou que Nicodemos precisava nascer de novo, ou precisava da visita do Espírito Santo para perceber a presença de Deus através de Jesus. Mas o líder fariseu pareceu que não entendeu o que Jesus estava dizendo. Porém, em outro momento, como se fosse um seguidor de Jesus. Então ele representa aqueles que ora parece crer, ora dá a entender que não entendeu as palavras de Jesus. E por último tem aqueles que recebem Jesus como uma boa notícia de Deus para a sua vida. Estes têm tanta certeza que Jesus é enviado de Deus, é ungido, que não apenas guardam as palavras dele no coração, mas procura transformar a sua vida através destas palavras. Jesus sempre produziu motivos de zombaria, escândalo por parte de uns, porque sua palavra é juízo para quem não ouve, ou seja, aqueles que estão sendo condenados por endurecerem seus corações diante de Jesus. Também sempre haverá um grupo formado por aqueles que ficarão em cima do muro, como Nicodemos. E por último, um grupo formado por aqueles que acolhem Jesus como mestre e senhor de suas vidas. Para esses, Jesus é meio de salvação e restauração de suas vidas. Estamos no capítulo 11 de João. Até aqui, Jesus ainda tem liberdade de ir e vir, de ensinar, fazer milagres e curas. Porém, neste capítulo, o nosso ungido fez algo tão escandaloso para os judeus que houve uma ruptura final entre ele e os líderes judeus. O que ele fez resultou na decisão dos chefes judeus de procurar prender Jesus, ou seja, acabou o papo e as discussões entre Jesus e os representantes da religião dos judeus. Jesus chegou até a cidade do seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias, como diz João 11, versículo 17. Ele conversou tanto com Marta quanto Maria, irmãs de Lázaro. Elas acreditavam que Jesus poderia curar seu irmão se tivesse vindo antes da morte de Lázaro. Porém, Jesus tinha vindo para ressuscitar. É interessante que as duas mulheres não acreditavam que isso poderia acontecer. Jesus ressuscitar Lázaro ao 4º dia. Isso era comum entre os judeus. Eles acreditavam que até o 3º dia era o máximo que um profeta de Deus, um homem de Deus, poderia ressuscitar alguém. A partir do 4º dia, só Deus. Só se Deus viesse do céu e diretamente ressuscitasse uma pessoa.
Ressuscitar uma pessoa no quarto dia era encarado como algo raríssimo, para impossível de acontecer. Entre raríssimo e impossível. Porém, Jesus chamou Lázaro da morte e ele tornou a viver. João 11, 43 e 44. Essa ressurreição de Lázaro resultou em duas coisas. Um grande grupo que estava ali para consolar as duas irmãs creu em Jesus. Uma outra parte foi falar com a liderança judaica sobre o grande feito de Jesus. Os líderes decidiram que era hora de prender o ungido, devido a muita gente estar crendo nele e assim tirando essas pessoas da influência desses líderes judeus. Esses homens eram responsáveis por manter a ordem entre os judeus, a fim de manterem a paz com o Império Romano, que governava aquela região. A influência crescente de Jesus com a multidão era vista como a possibilidade de ocorrer uma ameaça à paz e à ordem. A falta de ordem, ou seja, qualquer tumulto entre os judeus, era motivo de ação violenta dos romanos com os judeus. E, consequentemente, trazem problemas sérios para as lideranças judaicas que tinham o dever de manter a ordem no meio do seu povo. O que trago de aprendizagem nesse capítulo 11 de João, o que trago de ensinamento, está em João 11, versículo 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Maria e Marta não esperavam que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro naquele exato momento. Pelo contrário, elas esperavam que Jesus tivesse chegado ainda com Lázaro vivo, a fim de poder curá-lo da doença que vitimou a sua morte. Porém, Jesus tinha poder de ressuscitá-lo depois do terceiro dia, algo considerado quase impossível. Andar com o ungido é sinal de que o impossível poderá ser possível, que os sonhos depositados pelo Espírito de Deus em você poderá sim tornar-se realidade. Quais sonhos Deus deseja cumprir em você ou através de você? E você tem expectativas que Jesus quer e pode influenciar a sua história? Ultimamente tenho percebido a capacidade do ungido de abafar os monstros que trago dentro de mim. Eu tenho vários pecados, monstros que estão sendo sempre prontos para me dominar. E quando chego até Jesus, ou seja, entro para o quarto e clamo a Ele, vejo que os monstros que querem me dominar, eles perdem o seu vigor sobre mim, o seu poder sobre mim. O ungido tem poder além das causas impossíveis. Ele pode criar possibilidades do nada. Ele pode tirar o morto do seu sepulcro, fazendo com que viva de novo. Ele é capaz de impedir que o nosso velho homem ou a velha mulher assuma o controle da nossa vida. Que Deus te abençoe.